Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais uma UDQ Entrevista, um quadro que eu me esforço de manter toda segunda-feira aqui no canal. E já algumas semanas atrás eu trouxe o Luiz Fernando Stuck para ele falar um pouco sobre o processo de produção de um livro de ficção paradidático, mas que tem a química como base. Hoje eu terei a oportunidade de entrevistar dois outros autores, só que agora o foco é de um livro um pouco diferente, um livro de ensino médio, um livro didático, né? Um livro próprio para preparar os alunos durante seu período de formação no ensino médio. Hoje eu terei o prazer de trazer aqui no Universidade da Química o Emiliano Quemelo. O Emiliano, ele tem graduação em Química pela Universidade de Caxias do Sul, e mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais, e também o Luiz Fernando Pereira, que é licenciado, bacharel e Químico Industrial pela USP. Ambos são autores da editora Moderna e talvez vocês já tenham lido o material deles. Deixa eu chamá-los aqui. Emiliano, Luiz Fernando, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer grande tê-los aqui na Universidade da Química. Eu que agradeço. Bem, prazer. A gente que agradece. Prazer. Pessoal, antes de começarmos aqui o bate-papo, na minha época de vestibulando, na época que eu estava me preparando ali para o vestibular, eu lembro de pegar ali o livro didático, né, o livro de ensino médio que eu estava estudando. Eu sempre olhava ali o autor, né, o nome do autor, aí tem ali uma pequena biografia dele, e eu ficava imaginando, caramba, esse cara deve saber demais, né? Para escrever um livro de química tem que ter muito conhecimento. E eu nunca imaginei, na minha vida, que um dia eu teria a oportunidade de conhecer um autor de um desses livros de ensino médio, né, dos vários ali que nós temos. Quanto mais a oportunidade de conversar com eles e gravar uma entrevista com eles. Então, eu estou imensamente feliz em tê-los aqui na Universidade da Química. Imagina. Que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, quer dizer, a primeira, né, de várias perguntas, mas a primeira que vem na minha mente é como que começou o projeto, né? Como que foi a produção do livro didático, como que iniciou, enfim, como que vocês começaram e desenvolveram, né, a obra de vocês? Tá bom, essa eu vou começar, né, Emiliano, que eu sou mais velho. Começou comigo, então. O Emiliano veio logo depois. Eu sou professor já há mais de 20 e poucos anos, agora já são 20 e poucos anos, sempre em cursinho, agora em escola de novo, e as oportunidades apareceram. Lá para 2005, aproximadamente, eu fui chamado, não eu, um colega meu, foi chamado pela editora Ática. Eles estavam, naquele momento, sem nenhum autor de química. Né? Existe um rodízio grande entre os autores, sai daqui, vai para lá, e naquele momento havia uma brecha, uma possibilidade para a produção de um novo livro. E ali eu acabei assumindo a tarefa mais para mim, né, apesar do convite ter sido feito para o meu colega, acabou ficando muito mais comigo, e eu escrevi o Planeta Química, que até hoje está por aí, um livro bem legal, uma proposta diferente, até era algo que eu sempre ouvi falar muito, mas eu não tinha visto efetivamente algum livro, talvez ele até existisse, mas eu não tinha visto o livro que realmente falasse da química do dia a dia. Então, a primeira versão do Planeta Química, que é um livro, um tijolão verde, um volume único, tem muita gente que gosta e ainda usa, ele já tem lá seus, 15 anos, acho, já é um adolescente. Esse livro, ele tá grandinho, ele já cresceu bem, ele já nasceu bem grandinho. Eu fiz ali uma junção de conteúdo com contextualização, com a química do dia a dia, que, na minha opinião, ninguém tinha feito até então, né? Reunindo toda a minha experiência, que eu já tinha uma bagagem razoável, não era uma grande mala, mas já era uma bolsa grande de experiência. E, ao longo do tempo, foram surgindo novas oportunidades, a gente foi chamado para mudar de editora, surgiu o convite da editora Moderna, foi quando a gente fez a migração. Eu não lembro, mas Emiliano com certeza vai lembrar o ano. A essa altura, eu já estava praticamente sozinho como autor. O meu colega que tinha sido convidado já estava
praticamente afastado da produção de material, eu precisando de alguém jovem e com muita disposição, falei, esse cara é bom, né? Por incrível que pareça, nos conhecemos. Aí vocês veem que fazem um tempo, né, pessoal? Já faz um tempinho aí. Foi pelo Orkut, que foram os primeiros contatos, né? E aí tem uma curiosidade, algo que eu acho interessantíssimo até hoje. A gente escreveu o primeiro livro sem nunca termos nos visto presencialmente. Hoje isso parece até comum em função do contexto que a gente vive, né? Mas não era nada comum no ano de... Que ano foi, Emiliano, que a gente lançou a nossa primeira coleção juntos? 2015. 2015. E antes disso, eu já estava precisando de ajudantes para tudo, né? E aí o Emiliano fez os famosos testes, preparação de gabaritos, e aí a gente identifica rapidamente o potencial. Então, nossa relação foi se intensificando, os laços foram se fortificando. Na primeira oportunidade, ele já se transformou no meu coautor. E aí, em 2015, então, mas a gente já vinha trabalhando há um tempinho juntos, saiu a primeira coleção com Pereira Quemelo. Daí em diante, ele tem uma memória melhor que a minha. Começou um pouco antes, né? É interessante comentar como a gente se conheceu, porque provavelmente o pessoal mais antigo aí lembra do grupo chamado Orkut, né? Era uma página que tinha vários grupos, e lá os professores de química trocavam ideia, tinha os fóruns de discussão. A gente acabou trocando muita ideia por lá. Aí depois esse grupo acabou gerando o grupo do Facebook, depois a gente vai comentar, né? E eu lembro claramente o dia que o Luiz Fernando me respondeu um e-mail, que eu queria um texto que falava sobre aquele acidente com a Challenger, né, com o ônibus espacial. O Luiz tinha uma coluna na Folha de São Paulo e eu queria referenciar, eu queria citar o texto e usar a referência. Aí a gente começou a trocar e-mails e tudo começou e acabamos tendo, né, o primeiro, vamos chamar de filho, né, Luiz? À distância. Né? Você viu, né? Você reparou que ele falou, eu lembro muito bem desse dia. Então foi essa parceria e amizade que dura até hoje. Foi então uma amizade, né? Uma parceria que começou pela internet, começou pelo Orkut. Né? Exato. Com Orkut. Eu tive Orkut, claro. Migramos para o e-mail, né? Do e-mail para o Facebook. E assim, nunca mais. Acho que não tem um dia que a gente não se fale, né, Emiliano? É impressionante. É verdade. Poxa, muito bacana isso. Eu tive Orkut, mas eu usava muito pouco. Quer dizer, tava lá nas comunidades, odeio acordar cedo e coisas do gênero, mas não cheguei a participar, não cheguei a utilizar o Orkut para coisas úteis, né? Vamos dizer assim. Era então, muito não conhecia boa. A comunidade. A página de professores de química era muito boa, não se desvirtuava do assunto. Era química mesmo, era muito boa, uma página que realmente a gente conheceu uma galera que a gente conhece até hoje, a ponto de, né, eu e o Emiliano termos nos transformado em coautores, né? Quer dizer, era uma página de química mesmo, em que você identifica ali coisas que eu procurando por alguém, né? Identifiquei no Emiliano em certas postagens e nas trocas de mensagens que ele provavelmente era a pessoa que eu estava procurando, né? Alguém com aquelas habilidades. Ali era realmente química, só química, conteúdo, dia a dia de professor. Era uma página muito rica mesmo, sinto falta dela. Lá a gente conheceu muita gente boa. Isso lá para os idos de 2006, 2007? Isso, 2006 até 2010, porque aí em 2011 acabou surgindo o Facebook, aí a maioria das pessoas acabou migrando para o Facebook. Em 2011 o Orkut estava nas últimas já, eu lembro que já estava moribundo nesse período. Só uma confirmação, a primeira coleção de vocês na Ática foi o Planeta Química. Minha, aí só tava eu, né? O Emiliano não tava comigo. É o Planeta Química, que tem volume único e 3 volumes. Na Moderna... Na Moderna a gente já tem mais. Mas o nome do livro também é Planeta Química? Não, manda aí, Emiliano. O nome... Ele só chama Química, é uma coleção seriada, né? 3 volumes, voltada para o mercado privado. Essa foi a nossa primeira coleção. Não, certo. Depois veio, mas tem mais, né? Depois tem a coleção tripla do PNLD
que também chama Química, e agora, recentemente, há 2 anos no mercado, né, Emiliano, que a gente tem preciso olhar o nome dele aqui, porque eu nunca lembro, Princípios e Aplicações. Agora temos nome, Princípios e Aplicações. Acho que ajuda a lembrar o pessoal que já conhece as coleções. Esse aqui é o primeiro. Essa é a primeira. Aí tem Vocês reparem a evolução dos autores. Olha, tava Pereira, Quemelo e Ciscato. Ciscato foi aquele que eu comentei que recebeu o convite original, mas logo parou de escrever. Esse é do PNLD, já tem a Patrícia Proti, que também a gente agregou depois, porque trabalho de PNLD é insano, quanto mais gente, melhor. Imagina. Esse é o filho. Esse é o mais novo. Sobe um pouquinho, Emiliano, olha lá, Pereira, Quemelo e Proti. Ótimo. Foi mudando a escalação. Então, o chat está liberado, essa entrevista está gravada, né? Mas o chat está liberado porque está como estreia. Então, pessoal, se vocês já usaram algum livro, né, ou alguma coleção do Emiliano ou do Luiz Fernando, deixe do lado, deixe no chat para a gente ter uma ideia. Então, enfim, todo esse processo, a parceria começa então no Orkut, né, ao longo do tempo, e resulta ali, atualmente, juntos em 3 coleções. Isso é muito bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Assim, normalmente, sempre quando nós fazemos algum trabalho autoral, ele vem com o intuito de complementarmos um determinado assunto. Então, eu escrevo um artigo porque ali tem alguma coisa que é diferente entre artigos anteriores que abordam o mesmo tema. Eu acredito que com livros didáticos, livros de ensino médio, ou livros de graduação, enfim, não seja diferente. Ou seja, já existe ali um conjunto de livros existentes no mercado, e o autor provavelmente deve perceber ali alguma coisa que tem o desejo de acrescentar. Como vocês olham isso para a coleção de vocês? Certo. Acho que eu posso falar um pouquinho e já passo para o Emiliano, que o Emiliano acho que tem mais para falar, certo, Emiliano? Vamos lá, pode começar. Como eu comentei agora há pouquinho, né? Quando abriram a porta para a primeira coleção, o que eu disse, né? E reforço. Talvez até existisse essa coleção, mas eu não a conhecia. E não conheço até hoje. Acho que se dizia muito, né? Eu sou filho do GPEC, da USP, né? Onde se discutia muito a educação e os livros de química, a gente fazia muita avaliação de livro. E eu ouvia e li muito trabalho sobre o livro tem que ter a matéria, digamos, a parte técnica, a contextualização e o dia a dia. Eu ouvia alguns livros com aquela alegação, mas eu não via na prática. Então, o meu primeiro estímulo foi, eu vou fazer, de fato, um livro que junte tudo isso. A química de verdade, a química legal, com o conteúdo necessário. E assim começou a surgir a família lá, que tem o vovô Planeta Química, até a entrada do Emiliano, quando novas ideias foram surgindo. Acho que ele pode complementar a partir daqui. Eu percebo que até então, até o surgimento ali do Planeta Química e as nossas coleções, o enfoque ele estava muito no conteúdo, né? E a gente trocou um pouco o foco do conteúdo, trouxe um foco maior para a contextualização. E o conteúdo ele seria uma espécie de pano de fundo, é ele que vai participar da história, mas o que interessa é a história. Então, o grande diferencial da nossa coleção é a contextualização. E muitos professores, principalmente os tradicionais, eles têm um pouco de reticência para trabalhar com um livro desse. Tanto que a nossa primeira coleção, a gente dosou muito essa questão da contextualização. A gente trouxe o conteúdo, ele está lá. Se você pega lá a termoquímica, tem a lei de Hess, por exemplo, né? Mas existe também a contextualização, onde a lei de Hess é aplicada, né? Tem toda uma história, mas tem o conteúdo. Então, a gente tentou, na primeira coleção, para não assustar muito os professores, principalmente os mais tradicionais, e equilibrar essa questão da contextualização e do conteúdo. Essa questão de... Você utilizou o termo, né? Talvez assustar ali o professor. Esse é um assunto que a gente debate há muito tempo. Assim, é um assunto de discussão. Como eu falei, eu entrei na graduação em 2003. Né? Fiquei ali de 2003 a 2007 na graduação em Química.
Essa já era uma discussão naquela época. Só que assim, é uma discussão bem mais antiga. Não começou ali em Eu 2003. fiz essa discussão 10 anos antes e era exatamente isso também no GPEC, na USP, exatamente isso. A discussão era exatamente essa. Enfim, né, toda aquela questão de termos de ensinar algo, mas que aquilo dali seja claro para o aluno. Ele tem que ver alguma importância naquilo, né, que aquilo está presente no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, o professor fica preocupado porque, enfim, tem que treiná-lo para o vestibular, agora, né, treiná-lo para o Enem, que acaba exigindo ali um conteúdo mais formal. E, enfim, às vezes o professor também, ele gostaria de desenvolver um trabalho mais, não tão formal assim, né, utilizando mais contextualização, mais coisas do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, ele também se sente um pouco preso, porque vai ter que treinar ali para aprovação. Bom, isso aí é um assunto de, como vocês já comentaram, né? Há décadas aí discutido, não vai ser resolvido agora, terão mais anos à frente para discussão. Assim, acho que a solução para esse problema é as partes envolvidas se conversarem, né? Quem faz o vestibular, quem faz o Enem, quem faz os livros didáticos, os formadores de professores têm que se conversar e achar um denominador comum. Para onde a gente quer ir? Porque cada um quer ir para um lado, e enfim... Exatamente. Deve ter muito pouca comunicação entre as partes envolvidas. No final, acaba tendo essa discussão que nunca acaba, né? Ou avançamos muito pouco nela. Você percebe uma grande disparidade nesse sentido, quando você vê o tipo de livro que o MEC pede pelo PNLD e o que é a prova do Enem. Então, quem utiliza um livro do PNLD como o MEC pede, não terá o conteúdo completo por uma prova do Enem. Então, o professor ele fica naquela situação, para que lado eu vou? Então, uma das nossas preocupações, por exemplo, na nossa coleção do PNLD, foi tentar contemplar o professor com o conteúdo necessário para os vestibulares e Enem, mas com uma ênfase gigantesca para a contextualização, que é algo que, como eu disse, de novo, reforço. Eu ouvia o pessoal dizer que fazia, mas não via. Eu via caixinhas, boxezinhos no final do capítulo, em que aquilo seria a contextualização. A gente tirou a caixinha do fim, colocou no início e desenvolveu o conteúdo em cima daquilo. Então, não é impossível se desenvolver um conteúdo mais técnico em cima da química real, do dia a dia, do cotidiano. Mas o professor, muitas vezes, se ele não estiver muito bem formado, ele não sabe para que lado ele caminha, né? Porque ele olha o livro e fala, esse livro não prepara o meu aluno para o Enem. E ele tem razão até um certo ponto, porque dá para você tentar mesclar as coisas, mas ele não deveria ter que passar por isso, né? É o que vocês falaram, há pouca conversa entre as partes envolvidas, né? E se tomam decisões de cima para baixo. O governo decide que o livro é assim, e o livro agora é assim, e o professor que se vire com o livro, quando, na verdade, deveria haver toda uma preparação de formação de novos professores com novas habilidades para trabalhar todas essas novas ideias. E, por sua vez, isso desembocar numa prova que estivesse sintonizada com esse novo ensino médio. E o que a gente vê não é isso, né? A gente vê 10 peças de um quebra-cabeças e elas não se encaixam. E quem fica no meio do terremoto é o professor. O autor tenta equilibrar um pouco, mas o professor é que põe a cara lá na frente e fala, e agora o que eu faço, né? E quando eles reclamam, na minha opinião, eles têm toda a razão. Não, verdade. É mais uma dos vários problemas da vida de professor, das várias dificuldades que aparecem. É uma área fantástica, assim, eu amo ser professor, vocês tenho certeza que gostam de atuar com professores, de serem professores, mas nós temos essas dificuldades, né? Encontramos esses problemas de vez em quando ou de vez em sempre, enfim. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quanto tempo, em média, vocês levaram para produzir uma coleção dessas? Eu acredito que as posteriores podem ter sido mais rápidas do que as primeiras, não sei também, né? Sim, acho Tem uma que ideia, mais ou menos? O livro mais trabalhoso, com certeza, é o livro do PNLD, pela série de restrições e indicações no edital, né, de número de página
e toda a concepção do livro, que é uma concepção diferente, que é um livro voltado à contextualização, o conteúdo, ele é contextualizado do início ao fim, o capítulo ele tem um eixo temático, né? Então, agora eu estava lembrando, por exemplo, o conteúdo de cinética química, todo o capítulo de cinética química é baseado na camada de ozônio. Então, a gente discute e consegue discutir todos os assuntos, a lei da velocidade, por exemplo, consigo discutir com reações que ocorrem relacionadas à destruição da camada de ozônio. Então, isso é bastante trabalhoso de se fazer. Luiz, vamos dizer o quê? Um ano e meio, por aí? O do PNLD eu acho que foi mais, Emiliano. A gente tinha a coleção de mercado original, mas não se aproveita muita coisa para um livro de PNLD. E aí também entra o fator humano, né, que é a equipe toda e as exigências que vêm do MEC e as exigências que vêm da editora, que nem sempre são as mesmas, né? Às vezes as interpretações são diferentes de determinadas regras. Isso gera um vai e vem de produção de material muito grande. Então, eu acho que o livro do PNLD a gente ralou loucamente por 2 anos, inclua aí fins de semana, foi muito tempo, mesmo tendo um livro anterior pré-pronto, né, que a gente fez em menos tempo, talvez em 1 ano, porque o livro anterior veio do Planeta Química. Aí eu posso dizer para você que tirar um livro de uma tela em branco, que foi o caso do Planeta Química, praticamente sozinho, eu levei uns 2 anos. Então, você põe 2 anos para o primeiro livro, 1 ano para o segundo, que é um filhotinho, mais uns 2 para o de PNLD, porque aí já é outra família, sabe? Você pega, às vezes você pega uma ideia, um box, alguma coisa, mas não muito. Agora, o volume único, que já é uma adaptação de vários materiais que a gente tem, o livro em si foi mais rápido, né, Emiliano? Talvez a gente tenha feito ele em um pouquinho menos de 1 ano, sem entrar o que o Emiliano fez sozinho, até porque eu já não tinha nem como ajudar, os extras, né? A adaptação à BNCC, ali ele fez um trabalho mais longo, demorado. Isso. Mas ali a gente conseguiu fazer em menos de 1 ano, porque a gente já tinha coisa pronta, né? Esse volume único a gente pegou um pouco daqui, um pouco dali, e amarrou bonitinho, ele ficou bem legal, bem interessante mesmo, mas ele já não sai de uma tela em branco, então ele deve ter nascido em 9 meses, esse deve ter nascido num prazo normal. Então, pela experiência de vocês, de 1 a 2 anos, dependendo se tiver algum material extra, um material anterior ou não, mas de 1 a 2 anos trabalhando pesado. Pesado, semana, pesado, tá, gente? É sábado, domingo, madrugadas, nós temos muita reunião, madrugada, não tem horário. O Emiliano chegou a participar de reunião em plena lua de mel. A gente estava escrevendo o livro do PNLD, não é, Emiliano? Que não dava para desconectar, é uma loucura. Eu fiz logo também, acho que na sequência que eu tive aquela viagem, que eu fui... Minha mulher é cientista também, ela tinha um congresso na Itália. A gente, os dois com um filho pequenininho, e aí no WhatsApp direto, era o PNLD, eu lembro. Resolvendo Skype, WhatsApp, nas situações mais inusitadas que você possa imaginar. Os 2 com filhos pequenos e um ali no processo de gestação online, né, no caso. Puxa vida. Então, nada de vou escrever no momento de inspiração, né? Quando vem a ideia, eu vou lá e escrevo. Não, é trabalho pesado mesmo. É, trabalho pesado. Tem dias que você sente que tá rolando, não sei se para Emiliano é igual, mas tem dia que eu falo, nossa, tô pegando fogo, hoje vai. E é um sábado que começa às 7 da manhã e vai até 11 da noite, mas é muito mais suor do que inspiração. Até porque eu pelo menos penso o capítulo inteiro antes. Eu monto ele na minha cabeça inteirinho, e aí depois eu começo a digitar. Então, não é tanto inspiração, porque a gente não está exatamente contando uma história, né, Antônio? Você está recontando uma história que já foi contada muitas vezes, só que você quer contar do seu jeito, né? Então, às vezes, a gente tem insights, muitas vezes pesquisa de um texto que fala, nossa, era isso que eu precisava, mas é mais braçal mesmo, de vamos atrás, do que propriamente nossa, apareceu do nada. Isso é Diga, Emiliano, com vontade. Só queria complementar o que o Luiz falou, essa questão da pesquisa, só para ilustrar que é importante os exemplos. Agora, lembrando do PNLD, eu queria um gráfico que trouxesse a evolução das energias desde lá de 1800,
até os dias de hoje. Então, eu queria esse gráfico, tinha que ser um gráfico atualizado, uma exigência do próprio PNLD, da editora. E eu fiquei, eu acho que um dia procurando, claro, não um dia na frente do computador, mas eu indo e vindo um dia para procurar um gráfico, porque eu queria esse gráfico, porque eu queria desenvolver a introdução do capítulo em cima dele. E eu achei, mas muito, muito difícil você achar informação atualizada, com credibilidade. Então, tudo isso o nosso livro de PNLD tem, e cada referência ali são horas e horas de pesquisa. Eu passo por um processo parecido, bom, nada se compara à produção de um livro, mas, por exemplo, eu tenho meus cursos online, né, minha plataforma de cursos, e onde eu estou montando, por exemplo, as aulas de curso de Química Analítica. Tem dias que a inspiração bate, consigo produzir uma quantidade grande de aulas, flui com maravilha, quase não tem edição, então a gravação vai de maneira bem mais fluida. Tem dias que isso não acontece, né? Estou lá produzindo, mas o trabalho acaba sendo mais pesado, mais arrastado. E outra coisa, o Luiz comentou sobre recontar uma história. Eu tenho dado algumas palestras, né, feito algumas apresentações sobre, no meu ponto de vista, né, como que a internet ela é útil, importante hoje, eu diria até importante mesmo, para se ensinar química, né, ou qualquer outra coisa, mas essencialmente química. Eu sempre faço a comparação, a ilustração de que a internet é como se fosse a argila ali de um oleiro, de um cara que vai fazer ali um jarro. E cabe a pessoa, né, o professor, enfim, a dar aquela forma adequada, mas o material está ali. Né, temos um conjunto de informações comum. Eu acho que essa ideia de recontar a história deve ser algo parecido. A cinética química, temos essa informação. Termoquímica é termoquímica, tudo isso nós já conhecemos, só que cabe ao autor do livro dar-lhe o formato diferente, né? Fazer o jarro da forma que ele acha mais adequado. E aí que entra a pesquisa, que nem, por exemplo, a lei da velocidade. Como é que você relaciona isso com a camada de ozônio? Aí eu lembrei lá do Planeta Química que tinha um texto que falava sobre os aviões a jato, que causavam a destruição da camada de ozônio. Então, a gente conseguiu criar uma história que encaixasse o conteúdo com a temática do capítulo, né? E isso dá trabalho, você conseguir achar as histórias que encaixam. Montar essa coluna vertebral, né, o eixo temático, realmente acoplado ao conteúdo, não é nada fácil, né? Você fazer uma conexão real, porque conexões frágeis, elas são muito fáceis. A gente, às vezes, até vê, em determinadas situações, um texto de abertura, aí um desenvolvimento desconexo, e aí volta para o texto de abertura no final. Mas isso é uma conexão falsa. Quando você desenvolve, você constrói o corpo do capítulo em cima de uma coluna vertebral, que é o eixo temático, é um trabalho muito grande. Lembre-se que é um livro de PNLD que vai ser avaliado por especialistas e que não tem como trapacear. Ou a coisa tem fundamento pedagógico, ou você não passa. Por isso que nesse que a gente passou, que foi, na verdade, o único que a gente participou também, né? A gente soube que houve 20 e poucos inscritos e, se não me engano, 4 ou 5 aprovados, né? É muito difícil, né? Uma conexão que não seja real, que não tenha um embasamento pedagógico muito forte, não tem a menor chance. É um trabalho. Com certeza dá muito trabalho, não tenho nem um pouquinho de dúvidas nesse respeito. Bom, mais uma pergunta, e eu tenho certeza que o pessoal ou deve ter colocado aqui no chat, ou se não escreveu, deve ter essa curiosidade. Vem cá, eu sou professor de química, ou sou químico, enfim, e tenho vontade de contribuir dessa forma. Eu quero escrever um livro para o ensino médio, quero ter uma coleção lá com o meu nome, enfim, vamos supor que eu tenha esse desejo. Como que é o processo? Né? Como que a gente chega a esse ponto? Teria como vocês comentaram um pouco, né? Como que vocês chegaram? Bom, o Emiliano foi convidado pelo Luiz Fernando, né? Já comentou. Mas, por exemplo, você, Luiz Fernando, como chegou nessa posição? Então, o convite, lembra que eu falei no comecinho, veio da editora. Por que a editora Ática, naquele momento, não contava com nenhum professor, nenhum autor de química? Exatamente, eu não sei. Né? Mas o convite veio, tinha uma encomenda muito clara, a gente quer um livro que tenha bastante conteúdo, que o Planeta Química ele é bem conteudista mesmo.
mas eu dei a minha cara colocando aquilo que eu queria, que é a química do dia a dia, a química real, a química, aplicações da química o tempo inteiro, né? Não deixando aquele livro ultra técnico que era até a encomenda da editora. Eu consegui caminhar um pouquinho. Eu tinha um editor muito bom na época, que está nos nossos grupos, está lá no Professores de Química também, o Marcelo Pulido, um cara sensacional, comprou a ideia e trabalhou comigo nessa jornada ali, né? Então, eu, na verdade, recebi uma porta aberta, que foi aberta para o Ciscato, e abri a porta para o Emiliano. E o Emiliano e eu abrimos a porta para a Patrícia Protti. É muito difícil. Eu não conheço nenhum caso. Eu sempre ouço, quando você pergunta para editores, né, como eu entro nesse mundo. Eu não gosto de nenhum livro. A gente que vai dar palestra do nosso livro, o que a gente mais escuta é crítica, né? Eu faria completamente diferente. Eu faria de outro jeito. Não, eu não gosto de nenhum. Eu olhei esse capítulo, não gostei disso, não gostei daquilo. Não é fácil, porque você é vidraça, né? Quando você entra no mundo dos autores de química, você é vidraça. E o que mais tem é gente para jogar pedra e falar o quanto é ruim isso ou aquilo. Não é simples, não. Mas, como eu estava dizendo, o que eu ouço dizer é que se você pretende entrar, se nenhum livro te agrada, você tem uma ideia diferente, você tem que escrever muita coisa sem nenhuma garantia de que algo será aceito. Então, você tem que parar, falar, bom, eu tenho um projeto assim, escreva o projeto e escreva 5, 6 capítulos mostrando aquilo que o projeto indica. Então, eu falo, olha, eu pretendo fazer algo diferente. Eu pretendo fazer isso, os meus embasamentos teóricos são esses, é em cima dessa e dessa teoria pedagógica, e os capítulos pilotos estão aqui. E aí a parte mais... Não é a mais difícil, todas são muito difíceis, mas descobrir quem é a pessoa em cada editora que tem que receber isso em mãos. Porque se você não tiver contatos, você não sabe. Por exemplo, eu que estou nesse mundo já há quase 2 décadas, se você falar todas as editoras grandes, eu vou te falar para quem você teria que mandar um livro de química. O cara que vai fazer uma primeira avaliação é esse, na editora X, na Y, na Z, né? Você, depois que tem as primeiras portas abertas, você consegue chegar nas pessoas certas. Porque senão você faz o quê? Coloca num Sedex, manda para a editora, põe lá, editorial de química, e torce para alguém abrir o envelope e dar atenção. Não é fácil, eu não conheço ninguém que tenha conseguido, apesar de ouvir que esse é o caminho, tá? Todo mundo foi convidado por alguém, em algum momento foi convidado por alguém. Agora, por que o Ciscato foi convidado lá pelo diretor da Ática lá atrás também, já não sei qual era a necessidade naquele momento. Talvez, se naquele momento chegasse nas mãos do diretor um bom projeto, ele tivesse chamado algum desconhecido, mas normalmente não são pessoas totalmente outsiders do mundo editorial. Eu já escrevia para jornal há muito tempo, né? Já estava presente, digamos, no mundo do ensino de química. Tanto que a gente vê muitos livros que brotam de dentro de grupos de ensino de química universitários, né? Porque eles já têm muitos contatos, conhecem muitas pessoas, ou seja, é um caminho longo, árduo e sem nenhuma garantia. Só complementando. Diga. Complementando o que o Luiz falou, e esse é um mercado extremamente tradicional. Então, a gente vê autores que estão no mercado há 20, 30, 40 anos e são reverenciados, né? Como foram pioneiros, eles acabam tendo uma referência e eles têm uma longevidade no mercado muito grande. Então, isso acaba barrando muito a entrada de novos autores. A gente percebeu isso conosco mesmo, apesar de nós já termos aí uma certa estrada, né? O Luiz um pouco mais, mas a gente percebeu um pouco dessa resistência, e inclusive me chamou a atenção só para explicar como é que é essa relação com a editora, é parecido com a relação dos músicos, com as produtoras, né? Com as antigas empresas que vendiam discos, né? Que o produtor, né, a empresa, ela quer um disco vendável, e aí o artista quer fazer um produto diferente, quer fazer, por exemplo, naquele filme do Queen, né, acho que ficou bem claro, né, o Queen queria lançar um disco com aquela música Bohemian Rhapsody, acho que é, e que era uma música totalmente
em desacordo com o que vinha no mercado naquela época. E os artistas disseram, não, eu vou bancar porque eu acredito, né, no sucesso. E eu lembro que no filme aparece o produtor dizendo, não, esse disco não vai vender e tal. E aí sabemos que o produtor estava errado, né? Falar que é um mercado fechado, né, com ambiente fechado não é exagero, né? A entrada ela é complicada. E o que você falou, realmente, os autores têm uma longevidade muito grande. Tanto é que eu cito aí uma meia dúzia, no máximo, de autores de livros de ensino médio de química, ou mesmo de graduação. O professor / aluno, tanto faz, costuma ter acho que um alto grau de fidelidade a um determinado autor, quando a gente pensa em livros didáticos, né? Se você pega um determinado livro e você gosta daquele livro, né, você conseguiu entender, conseguiu compreender, dificilmente você troca para outro livro, a não ser se tiver uma necessidade específica. Mas, no geral, quando o livro é um livro mais amplo, mais completo, você tem uma grande fidelidade por aquele determinado autor, o que faz com que os que já existem fiquem cada vez mais, que já tem seu espaço, né, fiquem cada vez mais conhecidos e dificulta um pouco a entrada dos mais novos. A gente passou muito por isso. Eu tenho 15 anos do primeiro Planeta Química, ainda sou considerado um autor novo no mercado. Muitos ainda não me conhecem, né? Apesar da gente ser com frequência, o Emiliano tem mais paciência, pesquisa muito todos os eventos de ensino de química, com frequência os nossos livros são muito elogiados. Eu sei de vários grupos de ensino de química que fizeram avaliação e outra pessoa que também está sempre ali no grupo de professores, a Alcione, acho que é a Alcione Torres, né, Emiliano? Ela também é professora, né, professora universitária. Sim, da Bahia. Chegou a fazer a avaliação, ela me mandou, falou, olha, foi muito bem avaliada internamente aqui, e mesmo assim, a resistência ela é grande. Dentro da própria editora existe uma resistência. A gente teve muitos momentos em capítulos de PNLD em que foi nos dito isso não vai dar certo, e houve situações em que especificamente aquilo foi muito elogiado pela avaliação do MEC. Então a gente tem muitas situações assim de não, aqui não pode sair disso, tem que ser esse caminho, o professor está acostumado com isso aqui, e o professor e os nossos colegas têm mesmo esse hábito de professores, autores de química são esses 4, 5 aqui, porque eu estudei com eles na escola, e então vou continuar com eles agora. Essa é uma barreira grande, porque é óbvio que os nossos livros, o meio do Emiliano, tem um olhar muito mais moderno para o ensino da química, e a gente já percebeu claramente, muito mais bem aceito por professores das mais novas gerações, que já saem da faculdade com um olhar mais moderno mesmo, né? Outra pessoa que eu posso citar é o Matheus, que também está no nosso grupo, bem jovem, com um olhar muito interessante para o ensino de química. Acho que é Santos o sobrenome do Matheus. Ele fez algumas avaliações muito boas no nosso livro, muito legais, interessantes, e o pessoal mais tradicional realmente olha meio torto assim, para as ideias e não abre muito a porta. E aí o resultado que a gente tem é a procura pelos mesmos livros de sempre, né? Então, nesse momento, assim, a gente pode até, num momento de grande modéstia, Emiliano, nos compararmos ao Queen. A gente lançou, talvez, alguma Bohemian Rhapsody, e muitas vezes foi vetado, muitas ideias foram vetadas, e a gente vai entrando num acordo para chegar num produto final aceitável para todos os lados, né? Mas a resistência às mudanças, elas vêm de todos os lados, gente, de todos os lados que vocês possam imaginar. É um mundo muito difícil e lembrem-se, né? É um mundo sem nenhuma garantia de recompensa. Você pode passar 2 anos escrevendo um livro para o PNLD, por exemplo, 24 horas por dia, abandonando a vida, o livro não é aprovado e não há nenhum retorno nisso. Ou seja, você perdeu 2 anos de trabalho. Então, não é um trabalho simples de se fazer mesmo. Nós estamos citando, né, vocês principalmente, o PNLD. Uhum. E acredito que boa parte de quem está assistindo essa entrevista saiba o que significa PNLD. Só que ninguém é obrigado a saber de tudo.
né? Então, o que é o PNLD, né? O que significa essa sigla? E por que ela tem sido bastante citada, né? Por que vocês estão falando bastante do PNLD? Para quem, obviamente, não conhece, né? Não sabe o que significa. Posso responder, Luiz? Manda lá, Emiliano. Então, assim, o PNLD é uma sigla para Plano Nacional do Livro Didático. Então, todas as escolas públicas, né, de ensino médio, no caso, que a gente participa do PNLD do ensino médio, todas as escolas públicas, elas podem receber o livro, só que esse livro ele passa por uma avaliação que o governo faz através de edital, né, há uma chamada pública, as editoras inscrevem os livros, existe uma comissão de professores, geralmente professores universitários, até pelo menos os últimos PNLDs foi assim, é feita uma avaliação desses livros, dentro de determinados critérios pré-estabelecidos, os livros são aprovados ou não, e os livros aprovados ficam à disposição para o professor escolher. Então, são ciclos atualmente de 4 anos, então, a cada 4 anos, os professores escolhem os livros didáticos que eles vão utilizar. E, a partir dessa escolha, o governo faz a compra junto com as editoras e distribui os livros para todo o Brasil. No último PNLD, nós tivemos a nossa coleção aprovada, né, pelo MEC, e ele foi distribuído aí por todo o Brasil. Isso é muito legal. Os parabéns mesmo, assim, verdade. Complemento importante, que às vezes os colegas não sabem, ficam bravos com a gente, né? Como a gente tem os livros do mercado particular, eles querem acesso a esses livros e não entendem por que é que determinados livros vão para a rede pública. Eles não conhecem o mecanismo do PNLD, né? E muitas vezes eles culpam os autores, né? Falando, a gente não tem nada a ver com isso. Ou às vezes até a editora, que também não tem nada a ver com isso, né? O único órgão que determina quais livros podem entrar na rede pública, e os parâmetros são todos bem difíceis de serem cumpridos mesmo, né? Por isso que poucos livros conseguem a aprovação, são determinados pelo MEC. Então, o único órgão que determina os livros que podem ser usados na rede pública é o MEC. A cada PNLD é refeita a lista, e alguns professores não entendem por que aquele livro que eles gostaram tanto, eles não podem usar, e acham que é o autor que define, ou que é a editora que define. Não é. Quem define isso é somente o MEC. Então, a gente se arrisca, como eu disse, né, a produzir um livro que leva anos, podendo não ser aprovado. E aí você não tem nenhum retorno quanto a isso. Então, é um projeto que poucos autores também, muitas vezes, tentam participar, porque a chance de... né? E como vocês comentaram, né, o perfil do livro do PNLD é um perfil que não necessariamente ou é diferente do que você está chamando de livro de mercado, né, da coleção de mercado. Então, tem toda uma construção que tem que ser voltada para os parâmetros que são exigidos pelo MEC. O MEC define alguns pré-requisitos epistemológicos lá de educação. Por exemplo, se você trouxer um livro dos anos 90, vamos pegar lá um clássico livro dos anos 90, conteudista, exercícios de memorização, e inscrever num edital como esse, com certeza você vai ter um livro reprovado. A concepção de ensino pré-estabelecida pela comissão é uma concepção mais moderna. Então, o livro ele tem que trazer uma proposta mais moderna, mais adequada às novas tendências de ensino. Sim, ficou bem claro. Assim, dá para os colegas terem uma ideia de como aparecem, né, aqueles livros, né, por que eles têm aquele padrão, por que é diferente de uma outra coleção. Acho que ficou bem claro mesmo. Agora, estamos avançando um pouco já o nosso tempo, né? Bate-papo é assim, avança bastante, estamos com quase 45 minutos já de conversa, de uma boa conversa, então o tempo avança bem. Eu queria comentar sobre mais 2 outras coisas, fugindo agora um pouco sobre a ideia geral de livros, de produção de livros didáticos. Bom, eu conheço vocês, entre aspas, há mais ou menos uns 6 anos. Eu acho que desde quando eu iniciei ali o Ensinando e Aprendendo, que foi o meu projeto beta,
antes da Universidade era Química, o projeto morreu, enfim, produzi vídeos ali durante uns 5 ou 6 meses, ficou de lado, então iniciei a Universidade era Química. Eu conheci vocês no grupo de professores de Química do Facebook, um grupo grande, inclusive, né? Eu acho que o maior grupo de professores de Química do Facebook. Vocês são bem ativos, inclusive, o Emiliano é o fundador do grupo. Eu queria que você, bom, os dois obviamente podem comentar, mas em especial o Emiliano, né, que foi o que montou o grupo, né, fundou o grupo. Como que é essa experiência? Como é gerenciar, participar de maneira bem ativa num grupo de professores de Química que tem alguns milhares de professores? Eu não sei exatamente o número de participantes hoje, mas temos ali alguns milhares de professores. Em torno de uns 20 e poucos mil inscritos, né? Não necessariamente todos são professores, Isso. Mas a maioria ali que participa, né, são 26 mil aproximadamente. Eu acabei de ver aqui. E, bom, esse grupo, ele na verdade surgiu lá no antigo Orkut, né? No antigo Orkut também tinha um grupo de professores de Química, inclusive até pelo próprio formato do Orkut de fórum de discussão, a participação ela era mais efetiva, assim, as pessoas discutiam bastante as ideias, e eu tenho amigos que surgiram lá no Orkut que caminham comigo até hoje, estão também no Facebook, e tudo surgiu lá. Então, em 2011, houve a transição, né, a plataforma do Orkut foi caindo em decadência, e aí eu fundei o grupo ali, né, dos professores de Química, e foi agregando um monte de gente, a gente passou por uma série de etapas. Então, o grupo inicialmente era um grupo sem muitas regras, né? Claro, mantendo-se o bom senso. À medida que foi crescendo, foram surgindo alguns impasses e a gente foi criando algumas regras, até porque são necessárias regras quando a gente tem muitas pessoas, nem todos têm o bom senso, né? Então, coisas como, por exemplo, a divulgação de materiais que contrariam as leis de direitos autorais, o famoso PDF dos livros, né? Nós, como autores, não podemos permitir esse tipo de distribuição, porque isso fere a lei, não é um interesse próprio, né? Alguém pode pensar, mas vocês não querem que os livros sejam distribuídos. Não é que a gente não quer, é que a lei não quer. Isso é proibido, isso fere as leis de direitos autorais. E uma série de outras questões aí, também, muita gente quer discutir, não quer discutir as ideias, né? Não está aberto ao contraditório. Então, a gente percebe que viver em grupos é realmente um desafio, né, social muito grande, né? Tem várias visões das coisas e tal. O pessoal quer discutir política no grupo, aí existe o bom senso, né? Não dá para fazer postagem, tal político não sei o quê. Mas aí fica só no raso, você não entra no mérito. Então, tem várias questões aí envolvendo o grupo de professores. Mas, assim, eu só tiro coisas boas. Eu conheci pessoas da minha área e eu sempre tive essa ideia. Se eu juntar pessoas que gostam da mesma coisa, vai ser um lugar fantástico. E como todos os grupos do Facebook, a gente consegue reunir pessoas do Brasil inteiro, químicos do Brasil inteiro. Nós temos ali 26 mil pessoas, como você falou, nem todos são professores, inclusive tem vários alunos meus lá no grupo, mas é bacana. Eu cheguei a ver algumas discussões mais acaloradas, né, que às vezes rolam por lá, não são muitas, né, não tem uma frequência muito grande, mas às vezes aparecem algumas, mas é um bom espaço também para trocarmos ideias, né? Temos uma dúvida sobre um determinado assunto, no sentido de que é um assunto ainda em aberto, né? Então podemos colocar de várias visões, várias discussões. É bem legal. Acho. Um exemplo disso que você falou foi, por exemplo, a nomenclatura EUPAC, né? Surgiu uma notificação da própria EUPAC, né? Um artigo resumido com as novidades. Então eu percebi muitos professores se dando conta de que haviam mudanças na nomenclatura pelo grupo do Facebook. Então, é também um ambiente de atualização, como se fosse uma formação continuada, né? Só que num ambiente não formal, né? Não acadêmico.
Não, a gente encontra muita coisa legal por lá. Divulgação de artigos científicos, por exemplo. Alguém publicou um artigo, divulga, isso é legal. Eu, pelo menos, eu coloco praticamente tudo que eu publico aqui na Universidade da Química vai lá para o grupo, né? Já compartilho direto lá no grupo de professores. E parabéns pela ideia, assim, pela ideia inicial e por manter, né, o gerenciamento do grupo. Eu acho fundamental. Muitas pessoas envolvidas, muita gente participa, óbvio, né, não são os 26 mil inscritos, né, participantes que de fato participam ali, publicam coisas, mas é um ambiente bacana para discussão, para atualização, enfim, para conversar sobre química. Com certeza. É bem legal, assim, eu sou moderador, né, então eu faço um trabalho secundário ali. E no começo, quando o Emiliano estava tentando organizar, teve uma época que ficou mais tumultuado, né, e colocar as regras, né, Emiliano? O pessoal às vezes não aceita e tal, mas houve um momento mais difícil. Agora parece que quem não aceitava não tá, e o grupo ando de volta. Eu deu uma piscada, acho que deu uma sumidinha. Vocês estão congelados aqui para mim, deve ser a minha internet. Mas o grupo se reorganizou e tá com um redirecionamento para química, que é o objetivo, né? A gente tem tantas páginas no Facebook para discutir tanta coisa. Se não for relacionado à química ou educação em química, não faz muito sentido estar lá, né? E às vezes aparecem postagens com nenhuma conexão à química ou educação em química. E aí a gente tenta organizar um pouquinho, mas demorou um pouco para o pessoal aceitar as regras, digamos assim, que senão vira uma bagunça muito grande, ele deixa de ter uma característica, né? O grupo vira um emaranhado de assuntos desconexos, né? Acho que agora está caminhando bem legal. Eu, infelizmente, não tenho tido muito tempo para participar como eu gostaria, mas quando eu olho, sempre tem coisa interessante mesmo. E existe há anos, né? Acho que uma grande dificuldade desses grupos não é nem a criação dele. Os grupos são criados, cresce ali no início, enfim, mas a dificuldade é manter, né? Manter um grupo ativo durante todos esses anos, indo para quase uma década, né? 2021 completam-se 10 anos do grupo Facebook, né? Vamos fazer uma festa. Festa. Tá virando adolescente já, tá bem grandinho também. Eu queria destacar uma coisa que foi feita recentemente, foi uma live que a gente fez lá no grupo do Facebook, né? A gente acabou sorteando uma coleção que era lançamento ano passado. A gente fez uma live discutindo essa questão dos livros didáticos, explicando, porque tem ainda muitos professores que confundem essa questão do livro via PNLD ou mercado privado, então a gente explicou essas questões. A gente também falou um assunto bem interessante, que é o futuro dos livros didáticos, né, com esse novo PNLD, com a BNCC e a reforma do ensino, foi bem interessante. E como eu falei, né, muitos professores acabam tendo ali no grupo um ambiente de adquirir conhecimentos, adquirir informações novas, atualizações. Então, essa live foi bem bacana, porque a gente pôde explicar alguns detalhes desse mundo dos livros didáticos e falar também um pouquinho do futuro dos livros didáticos, BNCC, essas siglas que aparecem por aí e alguns professores ainda não se apropriaram desse conhecimento. Não, com certeza, de uma utilidade enorme mesmo. Agora, bom, falando mais para quem está assistindo a entrevista, pessoal, não sei se vocês já viram o rosto do Emiliano ou do Luiz Fernando em algum outro lugar, né? Fora o Facebook, fora o grupo lá de professores de química, sem ser aqui. Não sei se vocês já, principalmente o Luiz Fernando, que eu acho que está há mais tempo, não sei se vocês conseguem identificar o rosto dele. O Luiz participou em vários episódios, né, vamos dizer assim, vários, eu vou chamar de episódios do bem-estar, como consultor de química, né, o químico legal, como era chamado. Chamava de químico legal, exatamente. Emiliano também teve suas participações e eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência em ser convidado para uma grande mídia como a Globo, ou mesmo a sua experiência como... Você foi colunista da Folha, né, se eu não me engano?
Eu Como trabalhei... foi esse processo? Como foi essa experiência? Olha, eu fui colunista da Folha de São Paulo por 10 anos, acho que de 2002 a 2012. Tanto que colocando o meu nome com S, Luiz Fernando Pereira, no Google e colocando Folha de São Paulo, deve ter lá uns 30 artigos, mas eu escrevi mais de 100. A ideia era colocar um filhote da minha ideia do Planeta Química, né? Era um caderno para o vestibular, FOVEST, Folha do Vestibular, em que eu colocasse a química do dia a dia, digamos assim, por falta de uma expressão melhor, assim, mas com foco em vestibular. E daí surgiram muitas colunas que foram reutilizadas, a gente reutilizou em livro muitas vezes, elas aparecem em muitas apostilas de muitos sistemas de ensino, eu já vi várias, não fui consultado sobre isso, e vestibulares, vários vestibulares reproduziram. A minha mais famosa é a do Celobar, o caso Celobar, que foi reproduzido em mais de 10 vestibulares. Teve muito pedacinho de coluna também, né? O convite surgiu em 2002, eu estava muito ativo no mundo do vestibular, ainda estou, na verdade, né? E amigo de amigo. Um amigo de um amigo que precisava de um químico para fazer um teste, aí eu escrevi uma coluna teste e já foi publicada a coluna teste. Eu lembro até hoje que era a coluna que eu escrevi sobre o esmalte dos dentes, um deslocamento de equilíbrio, aquele clássico, né? E sobre a ação do fluoreto, porque na época se falava alguma coisa ruim, como sempre tem alguém falando sobre o fluoreto, que não funcionaria e tal. E era um desafio, porque era uma coluna muito curta, para explicar algo técnico num linguajar acessível. Isso, de certo modo, me abriu as portas da imprensa química, se é que ela existe. E apareceu o convite da Globo, por meio de um jornalista que era irmão de uma aluna minha e que gostava de ler minhas colunas, mesmo não sendo químico. Quando ele descobriu que eu era o professor dela e tal, e ela falou, olha, ele tem desenvoltura de professor, talvez consiga fazer o programa. Aí a gente fez uns testes e acabei participando de muitos programas do Bem-Estar, consegui colocar, gente, a tabela periódica na tela da Globo, por uns 10 minutos, discutindo a importância dos elementos químicos. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei para o programa, o pessoal da produção falando, mas não tem a água na tabela periódica? Cadê a água? Então, era uma produção maluca de falar, olha, então, vamos aproveitar e falar a diferença entre elemento, substância, né? A água não é um elemento químico. Como a água não é um elemento químico? Qual é a fórmula da água? H2O. Então, olha aqui, olha o H e o O. Nossa, química é difícil mesmo. Então, a gente fez vários programas muito legais, levando essa química, muitas vezes desvendando esses mitos, né, da água com limão que emagrece, alcaliniza o sangue, essas coisas, sei lá. A gente fez muito programa, o Bem-Estar estava bem bombado durante um tempo, fiz muitas participações, depois ele diminuiu um pouquinho, acho que hoje ele é um trecho de um outro programa, e eu também não tinha mais o tempo necessário. Uma participação dessas exige muita dedicação. Eu fiz uma de protetores solares, que foi até utilizado em aulas de faculdade, até me contaram. Eu tive contato de alguns professores para usar o vídeo e tal, né? E é uma coisa que demanda uma preparação muito grande mesmo. E muitas vezes a notícia química ela é vapt-vupt, é algo que acabou de acontecer e o jornalista precisa da declaração na hora. Então, enquanto eu tinha esse tempo de, peraí, me dá 2 horas, vou estudar e a gente já grava alguma coisa, eu fiz muito, e aí comecei a fazer essas participações programadas no Bem-Estar. Aí era bem legal, porque eu estudava, me preparava, fiz um experimento muito interessante do cereal enriquecido com ferro, usando o superímã, mostrando a presença. Foi muitos programas que, assim, de sair na rua e ser reconhecido pelo caixa do supermercado. Eu te vi hoje no Bem-Estar. Então, você vê aqui que você quer chegando, né, no pessoal e desmistificando muita bobagem que se fala sobre a química, mas isso demanda um tempo grande e uma velocidade entre o contato e a resposta
que hoje em dia eu não tenho mais, que hoje eu estou trabalhando como coordenador de escola, o trabalho é muito intenso. E o Emiliano nessas, ele vai, o Emiliano já também entrou, já no Bem-Estar, já na CNN, esse ano já andou dando entrevistas também, já vai herdar aí esse cargo de químico legal. É interessante complementar o que o Luiz falou, que esse mundo do jornalismo, ele é muito dinâmico. Então, só para pegar um caso aqui, o acidente que aconteceu em Beirute, lá com nitrato de amônio, né? A palavra nitrato de amônio, para quem é leigo, é uma coisa indecifrável. O que é esse nitrato de amônio? Aquela explosão realmente chocou o mundo, né? A propagação da onda de choque e tudo mais. E aí, vamos atrás de um químico para explicar. Através do Luiz Fernando, eu fiz o contato com o jornalista, ele queria uma explicação do que estava acontecendo, só que ele queria uma explicação porque ele tinha que fechar a matéria e tinha que enviar esse vídeo em 20 minutos. Então, eu tinha que pensar no que eu ia falar, gravar o vídeo, enviar em 20 minutos. Aí eu pensei, ok, vou me informar um pouquinho a respeito, porque era tudo uma coisa recente, né? Tinha recém acontecido o acidente. Procurei alguns portais, comecei a raciocinar, bom, nitrato de amônio é um sal que decompõe explosivamente, taraná, e aí fui construindo e no minuto mandei o vídeo pro jornalista, né, e depois foi publicado lá na reportagem da CNN. Então é muito legal participar, né, como contribuindo para a disseminação da ciência, é uma formação científica o que nós fazemos, né, e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, porque vá que você fala alguma coisa, né, de improviso ali que não é muito correta, que não é muito certa, isso também é perigoso, né, a gente fica um pouco receoso para fazer isso. Mas é interessante, é muito gratificante ver o nosso trabalho, né, na televisão, ainda mais falando da nossa querida e maravilhosa química. Essa questão da pressão de produção, por exemplo, eu gravei um vídeo no dia da explosão, no dia seguinte, enfim. Eu, aliás, quase quando eu vi que você tinha gravado, eu falei, se tivesse gravado antes, eu tinha assistido para depois da entrevista. Mas é aquela de... Você escuta a notícia, fala, não, tem química aqui, eu tenho que aproveitar o momento, né, que está sendo falado daquilo, tentar ensinar um pouco de química. Só que a diferença é que no meu caso eu tenho um tempo um pouco maior, é o meu canal, enfim, não tenho ali 20 minutos para entregar e mandar a notícia logo. Eu estou até imaginando quando tiver o Prêmio Nobel de Química de 2020. Tipo, saiu o Prêmio Nobel, tem que dar uma estudada, tem que ver ali a pesquisa para produzir alguma coisa, e isso consome, assim, tem que ser um trabalho muito rápido, tem que estar concentrado naquilo, e nem sempre a gente tem esse tempo, né? Tá com 1000 outras coisas para fazer. Quando veio o contato, eu estava sentado no sofá assistindo TV, e aí eu disse, será que dá tempo? Aí eu fui no meu escritório ali, peguei os meus modelos, acho que dá para explicar, né? Porque a ideia é a explicação, né? Eles queriam uma explicação do que aconteceu. E aí, como é que você... E isso é uma coisa importante. Quando se faz uma reportagem, assim, para um grande veículo de comunicação, Globo, CNN, eles sempre procuram nos pedir que a gente não use termos técnicos, né? Então, você não pode dizer que é uma decomposição exotérmica, porque ninguém vai entender nada, né? A gente tem que falar que com outros termos, né? Mas a gente explica de uma forma acessível ao grande público. É para o grande público. E eu Luiz, já dei entrevista, Antônio, para você ter uma ideia, do trânsito, parei o carro, era emergência no Bem-Estar, eu acho que quando explodiu em Cubatão, lembra? Deve fazer uns 3 anos, talvez 4. Explodiu algum tanque que tinha cloro, mas não era gás cloro, eu não lembro o que era exatamente. E eles precisando, me botaram no ar, eu achando que ia falar com o produtor, parei o carro, e aí a apresentadora, era a Mariana Ferrão, falou, então o químico legal agora vai explicar pra gente o que aconteceu. E eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Eu falei, Mariana, me conta um pouquinho aí. Já estava mais escolado. Me conta um pouquinho aí. O que aconteceu, Mariana? Me fala aí. Me fala as imagens. Me dá as imagens. E aí, em cima disso, eu improvisei um pouquinho para explicar, deu para sacar. E depois, à noite, acho que no Jornal Nacional, ainda estava a menina e ela estava no celular comigo, falando.
e eu passando umas informações. Eu falo, ó, tá vendo aquela nuvem esverdeada? Aquilo deve ser gás cloro. Ela, os químicos desconfiam de gás cloro naquela nuvem esverdeada. E aí falando para ela, enquanto ela fala, assim, com o celular e a câmera pegando a fumaça ali e tal, e eu tentando ajudar. Você passa por umas situações, então, se você expõe, né, o seu rosto ali na hora, como o Emiliano falou, uma responsabilidade muito grande, porque uma vírgula fora do lugar pode ter muito especialista ali que não sabe que você está ali naquele momento para falar em um segundo, né? E aí falar, ele explicou uma coisa errada. Eu vi agora em outro canal, não vou lembrar qual foi, o entrevistado descobri na hora que a explosão não era de nitrato de amônio. Ele começou a falar do nitrato de potássio. Um componente da pólvora e tal. Aí a apresentadora fica olhando e fala, mas foi nitrato de amônio. Aí você vê na hora que a pessoa fala, o que eu vou fazer? Porque tudo bem, a gente tem noções, né, de explicação, mas você sabe que tem seus pares químicos assistindo e a responsabilidade, né? Na hora, eu até tirei. Eu fiquei nervoso e tirei de canal, não sei o que aconteceu. Até porque, enfim, tem muita gente também que é bem chata. Sim, alguns equívocos podem acontecer, é natural que sejam relevados, dependendo ali da situação, mas tem gente que é chata, tem gente que pega ali no pé por um nada, sabe? Eu lembro que uma vez eu gravei um vídeo, nesse período da pandemia, no contexto do álcool em gel, né, que era do álcool em gel 70, e eu peguei um documento da Anvisa e era o 70% INPM e 70% em massa. Eu acabei no primeiro vídeo falando 70% de volume, né, o GL. E passou no vídeo, enfim, era o 70% do GL não é o 70% INPM, mas teria uma margem de que você pode utilizar, né? Não seria nenhum grave problema. Aí teve gente que pegou no pé, que eu não sabia qual era a diferença entre GL e NPM, Isso aí. que químico que eu era, que não sabia uma coisa dessas. Então tem alguns detalhes ali que são... Tem gente chata, né? Que pega, não entende. Aí, bom, isso aqui é um canal pessoal aqui no YouTube. Quanto mais você colocando sua cara numa emissora como a Globo, por exemplo. Então, é uma responsa. Sim. Você imagina isso para livros e tal, as coisas que a gente ouve, né? Às vezes você fala, caramba, né? Mas é isso aí, faz parte da vida. Sempre tem alguém para falar, não é assim, e toca o barco. Senão a gente não faz nada, né? Porque muitos dos que... Eu ouvi isso de um grande autor de química, que foi um dos meus mentores, o Tito, né? Ele falou para mim, não ouça essas coisas. Se eu tivesse escutado, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque basicamente eu só ouvi críticas. Teu livro tem esse problema. Tá, ouça, filtra e segue em frente. Não, verdade. Bom, pelo menos aqui na Universidade da Química eu recebo alguns comentários, às vezes bem pesados mesmo. Principalmente quando vai para o grande público, né? Por exemplo, eu gravei um vídeo criticando aquela fake news lá do limão com pH 9. Não adianta você falar o que é pH, não adianta você fazer a conta, sabe? Não adianta você falar que é impossível você ter um dente de leão com pH 22. Não, você é um mentiroso, você é um vendido. É isso aí, é isso aí. Imagina fazer um bem-estar sobre protetor solar. Isso aí não existe, não funciona. Protetor solar, isso é só para vender para as indústrias farmacêuticas ganharem muito dinheiro. É isso aí, exatamente isso. O que mais tem é gente para jogar pedra. Agora, para montar a janela, não tem, não. Citamos a Globo aqui. Eu acho que o pessoal vai ter certeza que eu sou vendido, então, né? Porque comentamos aqui. Isso. Essa eu já passava reto. Tá na Globo, o cara é vendido. Tá bom. Puxa. Pessoal, olha só, estamos a 1h10. O tempo passa bem rápido, mas está excelente. O bate-papo tem sido excelente. Para finalizar, por conta do tempo, né? E apenas por conta do tempo, quais têm sido os projetos de vocês hoje? Né? O que vocês têm feito hoje? Tem algum projeto na internet? Não tem? Se tinha, ficou de lado? Como que tem sido os projetos atuais de vocês? Bom, eu mudei depois de muitos anos como professor de cursinho pré-vestibular
eu troquei de emprego pela primeira vez na vida, foi meu único emprego por muito, desde que eu me formei, e agora estou no cargo de coordenador da área de vestibulares e terceiro ano do ensino médio, então isso me toma um tempo muito grande, basicamente 100% do meu tempo. Eu tenho também o meu mini cursinho pré-vestibular, que eu tenho um parceiro lá que está trabalhando comigo, adivinha quem é? Vou dar uma dica, o cara vem dos Pampas Gaúchos, tá lá também, estamos dando curso juntos, tentando agora nesse mundo dos cursos virtuais, né? Eu já tinha esse cursinho, ele era presencial, ele naturalmente migrou para o ensino remoto, e o Emiliano está dando o curso comigo. Então, eu basicamente estou me dividindo entre essas duas atividades, que já consome 100% do meu tempo, né? Para o próximo PNLD que a gente estaria participando, a gente não entrou em acordo com a editora em relação ao que a editora queria e o que a gente queria fazer. Esse também tem muitas mudanças, o MEC mudou completamente os parâmetros, a gente achou melhor não participar nesse momento. Participaríamos, talvez, se tivéssemos entrado em acordo com a editora, mas não houve um acordo, eles queriam vermelho, a gente queria azul, e chega uma hora que você sabe que aquilo não vai dar certo, é melhor saber também a hora de encostar o carro, esperar um pouquinho, né? Passar o trânsito e sair de novo. Então, por enquanto, é o trabalho do dia a dia mesmo, esperando passar um pouquinho para ver se a gente volta para a produção de mais livros. A gente já tem 3 coleções, né? Uma bem tradicional, uma mais ou menos, uma bem PNLD, bem diferente. Então, nesse momento, um livro novo não está no horizonte. Mas a gente sempre tem, né? A gente fez um nome no mercado, então tem pelo menos 2 editoras que gostariam de contar com a gente no catálogo deles. O que vai acontecer, só o tempo dirá, né, Emiliano? É verdade. Bom, como o Luiz falou, a gente deu um tempinho nessa questão dos livros, né? Mas a gente vai em breve retomar. Eu sou professor de ensino médio, atuante, eu trabalho aqui numa escola aqui da minha cidade, tenho as minhas turmas, eu trabalho, estou também me adaptando a esse novo normal com aulas online, tive que produzir aulas virtuais, coloquei inclusive algumas no meu canal, se alguém quiser, tiver interesse, dar uma olhada lá nas aulas. Ficaram, como uma primeira tentativa, acho que ficaram razoáveis. Eu também estou com um projeto bem interessante, uma coisa bem recente, que é num curso de gastronomia. Por incrível que pareça, nesse curso de gastronomia existem vários problemas, digamos assim, de gastronomia que são explicados pela química. A química do caramelo, os pontos e tal. Então, estou fazendo um trabalho de assessoria num curso, que eu não posso dizer o nome, por uma questão de sigilo, né? Mas eu estou também me aprofundando nessa área de química da cozinha, que é uma área bem interessante. E estou também produzindo alguns vídeos no meu canal. Então, quando sobra um tempinho, que nem o caso do acidente de Beirute, algumas coisas assim que eu acho interessante, eu também produzo alguma coisa bem modesto. Meu canal não é o canal aqui do Antônio, que tem, acho que quase 100 mil, né, Antônio? Lutando para chegar aos 100 mil. O YouTube não está distribuindo mais tanto. Então, a gente está começando. Eu não tinha a prática de produzir vídeos para o YouTube, estou começando, e eu acho muito legal, mas dá um trabalho danado. Eu tenho que dar os parabéns aí para o Antônio, que faz os vídeos, porque da mesma forma que dá trabalho escrever livros, dá também trabalho fazer vídeos. É toda uma preparação, planejamento, edição, não é fácil. Não, vídeo, eu agradeço o elogio. Vídeo realmente dá um pouco de trabalho, mas acho que o macete é não desistir, porque é muito fácil você acabar desistindo porque não tem um número grande de visualizações, dependendo, você desanima com aquilo. Qual o nome do seu canal, Emiliano? É o seu nome mesmo ou tem um nome próprio? Professor Emiliano Quemelo, você acha meu canal? Tá ótimo, tá ótimo. Vou deixar ele aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. Eu assisti uma aula sua de radioatividade, não foi? Ela estava disponível? Você chegou a me mandar o link? Sim, elas estão disponíveis. Eu fiz 3 partes, toda a matéria, com contextualização, vídeos. Eu acho que ficou bacana, consegui contar. Fantástico. Do jeito que eu faço a aula na escola, só que gravada, né? Então, eu peguei o quadro, fiz toda uma arte ali para ficar o mais próximo possível de uma aula, como se fosse uma aula presencial, escrevendo no quadro, com uma edição ali que eu fui aprendendo aos poucos.
ficou razoável. Eu gostei até do resultado final. Não, eu gostei muito. A aula que eu assisti foi muito boa, pessoal. Visita o canal lá do professor Emiliano Quemelo. Ele é muito modesto, Antônio. O cara é fera na informática, faz chover, tem a manha, sabe, dá aula como ninguém, junta tudo aí no cara. Se ele tiver tempo, é mais um canal que vai bombar no ensino de química, sem dúvida nenhuma. Não, com certeza. Ele me mandou a aula e falou, não, estou começando aqui. Não, a edição é muito boa, assim, demais mesmo. Começando. Modéstia do cara. E vamos pra caramba. Rapazes, infelizmente vamos ter que finalizar por conta do tempo. Saiba que foi um prazer enorme esse bate-papo. Assim, eu estou extremamente feliz de recebê-los aqui no Universidade da Química. Sucesso para vocês, sucesso com seus livros ou com qualquer outro projeto que vocês venham a encarar. E em nome da Universidade da Química, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, Antônio. Obrigado pelo convite. Sou seu fã também, sempre assisto alguma coisa para aprender. E não é fácil também. Uma hora a gente vai fazer o contrário, né, Emiliano? Às vezes a gente tem que fazer live, vamos entrevistar como é que alguém faz um canal tão legal no YouTube também. Vamos inverter isso daí, vamos virar os entrevistadores. Mas é uma honra, muito obrigado pelo convite. Juntamos aqui 3 estados, né? Como dissemos no começo, não é sólido, líquido, gasoso, mas temos aqui São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, né? Incrível que essas possibilidades que a internet nos oferece, mas fico muito honrado aí pelo convite, foi um prazer participar. Obrigadão, quem sabe um dia a gente faz aí a parte 2. É verdade. Aí. Tchau. Tchau.